Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um eletrizante vídeo aqui, conversando com mais um grande artista. E hoje nós estamos aqui com a Silvana Oliveira. Ela vai contar um pouquinho da sua história aí, mostrar um pouco do seu trabalho, passando sua experiência para vocês que estão aí em casa. Silvana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Nossa, quem agradece sou eu. Eu te admiro há muito tempo já como o pintor indígena, e quando você me convidou, eu pensei, bah, não estou nem acreditando, eu admiro tanto ele e vai me dar essa oportunidade. Agradeço muito. Acho que é um espaço importante para a gente poder falar sobre o trabalho da gente, e, quem sabe inspirar mais pessoas, enfim, divulgar um pouco a arte. Eu vou entrar aqui no seu Instagram para a gente já conversar depois, eu olhando suas obras aqui maravilhosas. O Uhum. que eu quero com essas entrevistas, trazendo diversos tipos de artistas plásticos, né, pessoal? Eu quero trazer aquele grande mestre que dá aula presencial, quero trazer aquele jovem mestre que dá aula online, quero trazer aquela jovem mestre que põe o seu produto na capa de um objeto, estampa o seu produto, sua arte num objeto. Quero trazer várias experiências para o pessoal que está em casa entender que a arte não é exatamente só uma coisa. Você só pinta um quadro e só pode vender para o vizinho e pronto, e acabou. Não é assim que funciona. A arte tem inúmeras possibilidades e você, através aqui do seu Instagram, mostra várias possibilidades de se monetizar, de se viver de artes, não é? Verdade, tu sabe que desde que eu abri a minha galeria, sempre há os altos e baixos, né? Nem todo mês tu vende quadros, às vezes tu passa um tempo sem vender, então tu tem que manter o teu negócio em pé. Como é que eu vou manter meu negócio em pé se eu só vendo quadros? Enfim, eu dou aulas também, mas para ajudar no orçamento, eu parti para esse lado da linha dos artigos, que também, além de aumentar a minha contabilidade, ele também proporciona que mais pessoas adquiram o teu trabalho. Então, a arte vai mais difundida, muito mais pessoas podem adquirir, enfim. Esse é um meio que é bem bacana e eu gosto de fazer isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você começou cedo, né, no mundo das artes, né? Você Sim. começou criança lá, o amor das artes, o amor pelas artes já aflorou enquanto criança. Conta um pouquinho aí só pra gente. Bem, então, eu comecei pintando uns panos que a minha mãe deixava. Eu posso começar mais atrás um pouquinho? Do jeito que você quiser. Rapidamente. Então, contar rapidamente a minha história. Eu era muito arteira, assim, a minha mãe era professora e nos deixava em casa sozinha enquanto ia dar aula. Eu sou filha de pequenos agricultores e lá do interior, bem no interior. Então a gente ficava em casa sozinha, eu pintava sofá, parede, a minha mãe costurava para fora também, então eu pegava os tecidos das clientes dela, ela ficava furiosa comigo, e ela percebeu que me acalmava se ela me deixasse uns panos lá para eu pintar enquanto ela dava aula. Foi aí meu primeiro contato com a pintura. Depois eu parei, eu fui babá há muitos anos, dos 10 até os 15, então eu não pude mais, não tinha tempo, nem podia, morando na casa dos outros, exercitar aquilo, né? Então eu voltei a pintar quando eu me mudei para Passo Fundo, eu vim em busca de trabalho, que é uma cidade maior onde eu moro, onde meus pais moram até hoje, tem 5.000 habitantes e aqui tem 200 e poucos mil, então eu vi que aqui eu poderia ter mais chance de ter uma vida melhor. Então vim em busca de um trabalho. E foi aí que eu comecei a pintar em telas. Eu trabalhava numa loja de confecções e quando eu consegui juntar um dinheirinho, eu comprei tintas e telas e eu comecei a pintar, porque era uma coisa assim que eu tinha muita vontade, era uma coisa assim que eu tinha necessidade. E também na época, quando eu vim para cá, cidade grande, ninguém me conhecia, era um horror para mim. Saía na rua, ninguém me dava oi e tal, isso me deixava muito mal. A maneira que eu
o escape que eu tinha era desenhando e tal. Então, eu desenhava muito, muito, desenhava toda noite. Desenhava e chorava, porque eu tinha muita solidão, enfim. E, e quando eu consegui comprar um material para pintura, eu aí sim fiquei realizada. Nossa, daí foi tudo para mim. E a minha chefe, lá onde eu trabalhava, permitiu que eu expusesse as telas na vitrine da loja, então aí foi onde começou tudo. Você pinta a vida toda ou você teve um momento da vida que você pausou, Eu, foi trabalhar, mudar de carreira, depois retornou para a pintura? assim, eu pintei até os 10, depois eu só voltei a pintar com 18. E de lá para cá você Teve nunca mais parou? nunca mais parei. Era uma coisa assim que era mais forte que eu, a pintura. Eu tinha a necessidade. Primeiro, assim, por solidão, então aquilo me preenchia, era onde eu ficava feliz. Então, quanto mais tempo eu ficasse pintando, mais feliz eu estava. E era uma coisa assim que era de parecia necessidade mesmo. Então podemos dizer que, como eu já falei várias vezes aqui, a arte salva, né? Salva. Ou se salva. Porque na solidão, tem muita gente que me manda mensagem no canal aqui dizendo que obrigado pelos vídeos, tirou ela da depressão. Às vezes a gente não tem noção como que a arte tira a Uhum, pessoa da depressão, mas tira. Às vezes é só verdade. uma palavrinha, um vídeo ensinando alguma coisa, um bordado, qualquer coisa que tenha relacionado ao artesanato, à arte, pode tirar uma pessoa da depressão. Então a arte salva, né? É E, verdade. e você, profissionalmente, quando que você parou de trabalhar? Você disse que trabalhava na loja aí. Quando que você parou de trabalhar na loja de tecido e começou a viver da sua própria arte, assim, profissionalmente falando? Então, eu sempre mantive as duas coisas paralelamente. Eu Ah, trabalhava na loja, depois eu trabalhei, fui gerente de joalheria também. tá. Eu continuava pintando. Quando eu trabalhava na loja, as clientes da loja começaram a me pedir para eu dar aulas de pintura. E Uhum. eu dizia, mas eu não posso dar aulas porque eu nunca fiz uma aula, não tinha condições, né, para fazer aula. Nem para comprar revista de pintura eu não tinha. Eu pegava flores naturais para ir aprendendo assim a desenhar. E aí, de tanto as clientes me pedirem, eu montei um ateliêzinho no apartamento que eu morava sozinha, fiz da sala um ateliê e foi aí que eu comecei a dar aulas. Eu acho que eu tinha 20 anos. Tipo, foi bem em seguida do que eu comecei a pintar. Certo. E aí fiquei muitos anos. Eu tenho a galeria há 15 anos, que eu, Bom, eu vivo somente da arte, mas eu tive que trabalhar uns 17, eu acho, entendi. fazendo as duas coisas. Porque eu só parei de trabalhar quando eu sabia que a arte me sustentaria. Então foi um longo período. Então tá, você tem a galeria há uns 15 anos. Eu acho que você pegou até o começo de um período bom para a arte, né? Porque teve uma crise aí para nós artistas que teve, inclusive, muita gente pintando, pouca gente comprando. Não sei se você pegou essa fase Sim. aí. Ser artista é sofrido, não é fácil. A gente tem que ser muito persistente, porque senão tu baila, né? A sua galeria é Se onde? tu... É dentro de um shopping ou na rua? É na rua, é dentro de uma galeria, são 5 prédios que formaram uma galeria. Certo. Eu fiquei 12 anos bem no miolo desses 5 prédios, que não tinha vitrine para a rua, e há 3 anos e meio eu me mudei para a rua. Eu tenho uma sala com 2 andares, então eu tenho a galeria na parte de baixo e eu tenho a escola na parte de cima. E momentos de perrengues, né? Já passou o aluguel atrasado ou tá para vencer e o dinheiro não entra, porque o artista vive de cliente. O artista não, É, o artista, se não tiver o cliente, se não tiver o dinheiro entrando, você chega uma hora que as contas pesam, né? Você chegou a passar algumas fases de perrengues assim, e se passou, o que que você fez aí para poder contornar a situação? olha, eu assim, como eu sou muito metódica e controlada,
Eu só abri a minha galeria quando eu tinha uma reserva financeira para 1 ano de aluguel e todas as contas. Eu pensei, se eu não vender nada durante 1 ano, eu vou conseguir estar com as portas abertas, porque eu tenho como manter ela. Então, esse perrengue aí de não ter dinheiro para pagar as contas, eu nunca passei. Tá. Por isso, eu levei tantos anos para viver só da arte, porque eu programei tudo certinho, senão eu teria com certeza desistido antes de vingar, sabe? Porque aí vem o desespero e provavelmente eu sairia à procura de um trabalho, enfim. Mas, assim, peguei muitas crises já, não é fácil, só que a gente tem que ter o foco, né? Tem épocas que não vende, enfim. Agora, como eu sempre dei aula, todos esses anos, vamos dizer que a escola ela sempre manteve toda a minha despesa, então estava também tranquilo, né? Então, Para as épocas que não vendia quadros, enfim. vamos pegar essa sua fala como lições para a vida. Vamos lá. Você que está na sua casa. Primeiramente, você é artista plástico e vive somente de vender quadros. Uma segunda opção, que eu também faço, que a grande maioria faz, é abrir as portas do seu ateliê para alunos, para aulas. Uhum. Porque é assim, é uma renda garantida, tá? Mensalidade, É, mais ou menos, né? Que chega no final do ano, isso. o aluno vaza tudo e Vão tudo embora. você fica sem mensalidade de dezembro, quando você Isso. tem que comprar o pernil e não consegue. É. Mas enfim, mas pelo menos de janeiro a novembro você tem uma renda garantida, tá? É legal você dar aula, aí você chega e fala, você que está em casa aí assistindo, mas professor, eu não sei pintar tão bem assim, mas imagina que tem alguém pior que você, tem alguém que não sabe nada, então comece ensinando um pouquinho que você sabe para aquele que não sabe nada, que aquela pessoa vai aprender o que você sabe e você vai aprender mais ainda porque você está Isso. ensinando, né? Isso daí é uma troca. E outra coisa que ela passou aqui pra gente, que é se programar. Eu sempre montei as coisas no vermelho, né? Montei as coisas com cheque emprestado, cheque predatado, mas não é para se fazer isso, tá, pessoal? Isso aí é desespero, às vezes, do artista. 90% dos artistas não tem esse controle financeiro, né? Hoje eu tenho um Excel aqui, que eu coloco tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. Às vezes dá até medo de ver o Excel, porque é muita coisa, muita despesa. Mas você tem que ter um controle financeiro. E o que ela fez aqui, ela se programou durante 1 ano para poder ter o capital para poder pagar 1 ano de aluguel, né? 1 ano de aluguel do ateliê. Ela não foi com a cara e com a coragem que se não vender um mês vai ter que entregar o ponto. Não dá para ser assim. Você não pode ser Isso. imediatista. É por isso que eu me mantive tantos anos dando aula, pintando, vendendo quadros e trabalhando no comércio. Justamente porque eu calculava, eu sempre tive um caderninho desde os 15 anos que eu moro sozinha e tive que me virar. Eu sempre tive a contabilidade desde aquele tempo, então foi isso que me ensinou a me programar. Trabalhando com programação é muito melhor. Exatamente. Você se programa financeiramente, nem sempre dá certo. Há imprevistos, mas você Isso. se programando financeiramente, você tem, inclusive, você fica com um controle emocional melhor. Porque a pior coisa é você passar um mês roendo as unhas, sabendo que você não tem dinheiro para pagar as contas e tendo que produzir arte para alguém. O quadro ele vai carregado com aquilo. O quadro Isso. imprime todo o seu sentimento na tela, não é isso? Totalmente, porque a tua vibração vai inteira para a tela, né? Eu costumo dizer que a cada pincelada vai um pouquinho de afeto. Na verdade, vai o que você está sentindo. Se tu está trabalhando tranquilo, numa boa, vai só energia boa para a tela. Agora, a preocupação, assim, como que eu vou fazer para pagar a conta no dia seguinte, isso não tem quem fique equilibrado, né? Eu não consigo viver assim. Então tá, aí você montou sua galeria, se organizou financeiramente, passou por crises que você conseguiu contornar, mas aí veio a pandemia. Você estava preparada também? Estava, totalmente. Quem aprende a se organizar, porque é fácil. Quando tu te doutrina a ter assim uma reserva para te custear, isso assim, eu leio muito livros de
que é Como Ficar Rico, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, esses aí, eles ensinam muito isso, que tu tem que ter uma reserva. Augusto Cury fala muito no livro dele, que tu tem que ter uma reserva para 1 ano. Se tu quebrar uma perna, os 2 braços, o que tu vai fazer? Então, tu tem uma reserva para te manter. Mas, enfim, vieram muitas crises, aí vai baixando um montinho que te, né, que te capital de giro, segura, tal, vai baixando e tal, e aí tu já começa a ficar preocupado. Então, tu pedisse da pandemia, né? Quando veio a pandemia, eu pensei, bah, fechou tudo agora, as alunas não vão vir, porque grande parte delas são senhoras, então tinha certeza que elas não viriam. A minha funcionária, mandei ela para casa e tal, e eu tentei ficar com uma energia boa. Até quando fechou tudo, eu estava lá na Jamaica, daí a gente teve um perrengue para vir embora, tivemos que perder a metade do pacote, enfim, viemos com o aeroporto, pegamos tipo o último voo e tal, um horror. Mas aí cheguei, já estava aquele caos, tudo fechado, as pessoas todas apavoradas, enfim, tinha que ficar 14 dias sem sair de casa. Eu pensei, eu não vou ficar em casa, eu vou trabalhar, já que lá não vai ninguém. E me botei a produzir, pintei, e graças às redes sociais, que agora tem essa opção, é isso aí. eu ia divulgando os videozinhos do que eu estava pintando, e olha, foi incrível, porque eu terminava de pintar a tela, ela já estava vendida. Então, assim, isso foi me dando um respiro, e aconteceu com várias obras que eu pintei na pandemia, que eu vendi em seguida. Porque o que aconteceu? As pessoas ficaram muito em casa e se deram conta que tinham que deixar um pouquinho melhor a casa, ou até consultório médicos, coisas assim. Foi isso que me salvou na pandemia. Então, assim, eu não tive muito problema. Outra coisa que aconteceu. Passaram-se 15 dias, as alunas começaram a me ligar. Eu não estou aguentando ficar em casa, quem sabe você dá aula para a gente, a sala é bem grande, nós ficamos distantes e tal. Eu digo, bah, beleza, para mim tá ótimo. E aí elas começaram a vir, eu tive aula normal durante a pandemia, então eu não fui assim tão afetada pela pandemia, graças a esses 2 fatores. Olha, Embora a loja fechada e claro, tal, tudo, apesar que mas a pandemia ela desempregou muita gente, foi um caos para muita gente. sim, Para os artistas que não esmoreceram, foram para o ateliê pintar, foram produzir conteúdos para as redes sociais. Quando a gente fala produzir conteúdo, é conteúdo mesmo, é cultura. Nós estamos isso, mostrando arte e cultura, não estamos mostrando bobeira, besteira, memes. A gente está produzindo conteúdo de relevância. Então, os artistas que foram produzir conteúdos conseguiram se manter nessa crise que teve em 2020. 2020, só para você ter ideia, foi o ano que eu mais vendi na vida. viu só? Contando com 4 meses de lockdown total. Lockdown total Uhum. não vendia quase nada. Quando começou a flexibilizar um pouco e eu entrei de cabeça nas redes sociais, 2020 foi o ano que eu mais vendi, que eu mais ganhei dinheiro. 2021 se manteve mais ou menos e 2022 deu uma caída, deu uma queda Isso. para mim, tá? Uhum. Porque tinha uma demanda represada lá em 2020. Tava todo mundo preso, queria redecorar, queria isso, aquilo. Quem tinha grana quer gastar. Quem tem dinheiro quer gastar, gente. Aprende isso aí. Quem tem grana quer gastar. Não quer só juntar, porque aí fica 4 meses preso dentro de uma casa, de um apartamento e quer sair comprando alguma coisa. É o, é o, o meio deles ter uma válvula de escape. Aí foi o ano que eu mais, né, que eu consegui reverter a situação. 2022 foi fraco, não entendo porquê, eu não sei se as coisas estão acontecendo no leste europeu, com essas coisas que estão acontecendo por aí, se é essa coisa do medo do retorno da pandemia, do flexibilização, enfim, eu não sei o que está acontecendo, mas 2022 está meio devagar para mim. Mas a gente não pode esmorecer, a gente tem que produzir conteúdo para as redes sociais, voltar a dar aula para quem dá aula, ou quem não dá aula, começa a dar aula, pintar mais ainda, investir em você mesmo e uma coisa que você faz, que quero saber como que você começou a trabalhar com essas coisas de marca, né? Você
seus quadros viraram um conteúdo de marca, né? Você coloca num objeto, num item de decoração, num item de vestuário. Como é que foi isso aí? Então, teve não sei que ano que deu uma crise aí que também assim baixou, porque é sazonal, né? Tem épocas que tu vende pinturas, tu vende bem, tem épocas que baixa, tu não vende pouco, enfim. E aí eu fui pensando, o que eu posso fazer para eu ter outro produto que eu venda, por exemplo, em datas comemorativas. Dificilmente tu vende um quadro para presente no Natal. Vende quadrinho em pequenos formatos e é o máximo, né, que tu vende. Não vende uma obra grande que é a que representa mesmo financeiramente para ti. Então, eu pensei, quem sabe para datas de Dia das Mães, Páscoa, Natal, sei lá, aniversário, se eu tiver alguns produtos de menor valor, eu vou conseguir ter a venda e a circulação de pessoas na galeria mesmo nessas datas. E aí, assim, busquei muita ideia viajando, quando viajava para fora, comprava coisas de museus, enfim, para ter a ideia, né, para desenvolver os artigos. Busquei profissionais daqui da minha cidade ou de outras regiões para que fizessem essas peças. Tem coisa que aqui não tem, aqui é mais interior, então a gente não encontra tudo aqui. E fui aos pouquinhos, comecei com relógio, canecas, enfim, eu tenho uma gama enorme agora de produtos com a marca Silvier, que esse nome é um apelido que uma amiga me deu uma ocasião, eu pensei, acho que vai cair bem para a grife dos artigos. Então, eu tenho canecas, relógios, porta-copos, tábua de frios, bandejas, suplás, que é aqueles suporta-pratos, com guardanapo, tenho o que mais? Tenho a linha moda feminina, que é lenços, echarpes, saídas de praia, bolsas, vestidos, blusas. Eu vou assim, conforme eu consigo tempo, eu vou inventando coisas novas. Só que tudo isso demanda tempo, porque tu tem que ir atrás do pessoal que costure para ti, tem que ver se está um bom acabamento, tem que escolher as estampas, enfim, é um processo também demorado que, na verdade, toma bastante tempo. E não é certeza de venda, também tem isso, né? Mas eu sempre experimento, né? sabe? Eu não faço 200 bolsas, eu faço 5 bolsas e eu coloco na loja. Vendeu rapidinho, beleza, isso vai dar certo. Já teve outros artigos que eu experimentei e vi que não tinha sucesso, eu nem continuei. Então, tudo eu vou sempre experimentando. Na verdade, eu até tenho essa coisa comigo que é de ser muito metódica e daqui a pouco eu deveria ousar mais, mas eu não consigo. Entendi, mas pelo que pouco que você falou, talvez você tenha esse perfil. Você fez 5 bolsas, vendeu 5, aí você faz 15. Vendeu as 15, você Isso. aumenta para Aí você faz 40. 50, Aí depois você já faz 100. você não vai de que vendeu 5, vou fazer 300, não é assim. Não, eu vou, tudo vai indo aos poucos, eu vou experimentando. Você é bem segura, né? Sim, inclusive assim nos materiais, tipo, faço almofada, experimentei de cetim, daí o pessoal começou a reclamar que ela deslizava demais quando ia sentar. Então, troquei o pano. Então, tudo tu vai adaptando, experimentando até ficar bom. Pode-se dizer que o seu grande público, uma grande porcentagem são as mulheres, né? Para artigos, sim, mas quadros, vamos dizer que é 60 mulheres e 40 homens. Eu vendo bastante para público masculino. Como eu faço muito trabalhos corporativos, tipo assim, tu tem uma empresa de, sei lá, tal segmento, então eles me contratam para eu pintar partes da empresa ou fazer um trabalho direcionado para a empresa, para depois fazer os artigos para eles presentearem os Entendi. clientes, tá? Então, eu faço muito trabalho nesse sentido. Tipo, teve um cliente aqui que eu fiz 32 obras, então eu retratei
os prédios históricos que ele comprou para colocar, é de uma rede de farmácias grande que tem aqui. Ele comprou certos prédios históricos, então eu fiz a pintura do prédio com a farmácia junto e tal. Então, por isso eu tenho uma clientela masculina forte, assim. Tenho muitos médicos, faço bastante trabalho para consultório, para construtoras. Eu vi que sua técnica aqui em alguns vídeos, você trabalha bastante com espátula, né? Porque não é natural uma pessoa que começa a pintar e ir logo para a espátula. A espátula é uma ferramenta de mistura de tinta, vamos dizer assim, no começo da carreira. O que fez você envezar para espatulado? Você seguiu algum grande mestre? Foi autodidata mesmo? Eu sempre fui apaixonada por Claude Monet. Meu Deus, muito apaixonada. E eu pensava, como é que ele consegue dar esse efeito impressionista no trabalho e tal? Então, foi tentando imitá-lo que eu consegui passar para a espátula. Eu fiz uma viagem para Paris, uma ocasião, fiquei 12 dias lá, e eu tive a oportunidade de fazer um workshop rápido, assim, com um pintor que trabalhava com espátula. Aí, então, desde ali, eu tentei incessantemente como que eu faria, porque em workshop tu aprende pouca coisa, é rapidinho, mas tu fica vendo, né, do que praticando. Então, eu fui num processo, assim, acho que eu levei uns 3 anos para conseguir largar dos pincéis e pintar totalmente com espátula. Eu tenho 8 anos ou mais até que eu só pinto com a espátula, eu só uso o pincel para assinar. Exceto, assim, alguma figura humana, quando é olho e tal, para te poder dar o brilho, tem que usar um pincelzinho, porque não tem como chegar, né, em detalhes tão pequenos com a espátula, mas Mas eu faço. gasta muita É, tinta, né? nossa, e é um desapego tremendo também, porque se tu é meio pão duro, assim, para gastar tinta, nossa, é um desapego tremendo, porque tu tem que, às vezes, se a tela é grande, tu aperta um tubo inteiro de branco na paleta e dali a pouco já não tem mais tinta, né? E se tu tentar ficar economizando, o trabalho não fica com aquele aspecto que tu pretende, que é o camadas grossas, Impacto, enfim. né? É, Qual tinta que você usa aí? Você usa tintas nacionais ou importadas? eu uso nacionais, eu uso Gato Preto, Corfix, a Winsor, Rembrandt, uso essas 4. Tá. A, Ah, a Acrylex você não usa, já experimentou? não, Muito molinha, ela né? assim, ela é muito líquida para trabalhar com a espátula, não tem cobertura, ela não, para mim ela não serviu. Engraçado que tem, acho que o Cido Oliveira, se eu não me engano, que também faz ótimos trabalhos com espátula. Sim, eu conheço. E ele trabalha, acho que, se eu não me engano, com a Acrylex. Para algumas pessoas que se adaptam com a tinta, eles conseguem fazer ótimos trabalhos. Eu não me imaginaria espatulando com Acrylex, a não ser que for um detalhezinho, alguma coisa bem simplesinha, mas a tinta tem que ter corpo, né, para poder se segurar na tela ali. Isso, ela tem que ter corpo, tá pesadinha assim para te poder dar o efeito, senão ela escapa assim da espátula. Curiosidade agora de uma pessoa comum aqui, esse quadro que está atrás de você, que tem esse arco aí, quanto tempo você, porque é espatulado, camada sobre camada, não sei se você trabalha à la prima ou em camadas, molhado sobre seco, quanto tempo você demora para fazer um quadro desse? Ó, eu começo um quadro pelo que está no fundo e eu venho terminando, eu vou deixando tudo pronto, tá? Eu não fico voltando assim, o que eu fizer eu não volto mais, a não ser assim algum detalhe que eu achei que não ficou bom, mas eu já vou deixando tudo pronto, porque justamente quando seca um pouquinho, tipo os tons verdes, azuis, eles, mesmo tu aplicando camadas grossas, eles secam rápido. Então, às vezes, quando você vai querer voltar, tu já não aceita mais, tem o volume de tinta ali, já não dá mais certo. Então, eu já deixo pronto a parte que eu faço. Uma obra como esta, depende, assim, depende muito, porque como eu pinto lá na galeria,
toda hora entra gente. Então, tem dias que não rende muito trabalho, tem dias que rende bem. Mas se rendesse normalmente, eu levo uns 10 dias para fazer esse trabalho aqui. Gente, 3 quadros por mês, teoricamente, se for parar para pensar. É. Uhum. É uma produção até É limitada, né? limitada, né? É uma produção limitada. Isso. Por isso que o valor tem que ser um valor mais exclusivo. É um quadro exclusivo, não é fácil, não é linha de produção. Não é um Não, quadro em 2 horas. isso, é verdade. E E eu pinto muitas horas por dia. Eu normalmente eu pinto. A loja fecha às 6h30, eu fico até 10, 11 da noite. Eu fico 2 noites por semana, é certo, até 11 da noite trabalhando. tá vendo aí, Porque pessoal? senão atrasa todo o teu cronograma da entrega das encomendas. E eu não gosto. Eu sempre cumpro o prazo. Peço um prazo já um pouquinho mais esticado, que é para eu poder surpreender e entregar antes. Por falar em técnica, tem alguma cor? Hoje eu mesmo fiz uma entrevista aqui com a Mauri, e a gente estava conversando sobre paleta reduzida. Vou fazer 2 perguntas em uma. Você trabalha com paleta reduzida, ou você trabalha com todas as cores que vende por aí? Cada quadro são cores diferentes? E tem alguma cor que você não usa de jeito nenhum? Tipo, eu não uso preto de jeito nenhum nas minhas obras, ou eu não uso amarelo indiano de jeito nenhum. Tem alguma cor que você não usa de jeito nenhum? Primeira pergunta, eu trabalho só com as cores primárias, tá? Tá. Eu trabalho com os azuis, é uma gama, não precisa ser apenas um. 3, 4 azuis, 3, 4 amarelos, inclusive o indiano, e os vermelhos, carmim, vermelho, laca, essa gama aí, e o branco. Dessas eu faço todas as cores do meu trabalho, tá? Quando eu comecei, como eu não tinha condições, eu comprei só as cores primárias, e dali eu fui fazendo as cores. Então, eu peguei um jeito tão prático, assim, de fazer a cor que tu imaginar, eu consigo fazer misturando. E, Entendi. inclusive, eu ensino para as alunas, elas não podem vir para a escola com tintas de outros tons, são só as primárias. Não E venha com terra. preto eu não uso de jeito nenhum, porque eu penso que na natureza nem tem preto, né? Preto é neutro, né? É. Mas isso você é autodidata. Você seguiu alguma coisa, alguma dica, revista, vídeo de alguém, algum grande mestre brasileiro? Eu sei que você é fã de Monet e tudo, mas você seguiu alguma escola brasileira para poder chegar nisso? Ó, quando eu comecei a pintar, eu tinha uma vizinha que dava umas aulas para umas crianças, eu fiz um mês de aula, mas eu não pude mais pagar, isso que era bem pouquinho, né? Eu não pude mais pagar, então eu só via assim, os materiais que ela usava, óleo de linhaça, essas coisas, e eu segui pintando sozinha, experimentando, estragando tela, ficando horrível e tal. E assim, fiz isso por muitos anos. Depois de uns, sei lá, 8, 10 anos que eu já pintava e vendia, eu busquei alguns cursos. Eu fiz curso com o Alexandre Heider, que acho ele maravilhoso. Eu assisti as entrevistas que tu fizeste com ele. Ele é, além de tudo, uma pessoa ótima. Fiz com o Ronaldo Bonner, fiz pouca coisa de curso, assim, mais experimentos mesmo. Observação, errando, acertando, e, tipo, vendo muito Claude Monet, esses que têm essa linha, assim, que eu gosto de paisagens impressionistas, é o que eu O que você não sempre pinta? procurei me inspirar. O que você não pinta de jeito nenhum, que você não gosta, não sabe, ou às vezes sabe, mas não gosta de fazer de jeito nenhum? Ó, sabe aquelas rosas, tipo, rosa assim, ó, rosa Sim. aqui, eu não sei pintar. Se uma aluna pede para pintar rosa, pelo Tipo, amor de Deus, aquelas estilo Douglas Flasquette? eu não dá certo, as minhas não saem, até porque como eu pinto só com espátula, tudo que é redondo é muito difícil de pintar, então rosas eu não pinto. E eu, de um tempo, depois da pandemia, que começou a entrar encomendas de figura humana,
que eu comecei a perder o medo em figura humana, porque eu tinha muita insegurança em fazê-las. Eu achava assim que ficavam péssimas minhas figuras, enfim. Mas agora até estou tipo me desinibindo nessa parte, eu tô até gostando, mas 6 anos atrás, se me pedisse, não, eu não pinto figura humana, sabe? Uma coisa que é rosto, até corpo, eu já tinha feito alguns nus tempos atrás, mas nada de rosto, assim, eu tinha um bloqueio. Eu pensava que eu não sabia, eu ainda penso que não sei direito, mas eu estou me aprimorando. Legal. Seus alunos, vou fazer a pergunta que eu faço para quase todo mundo que dá aula. Eu adoro fazer essa pergunta porque eu já passei por isso. Você tem 3 alunos lá. Um chega com o abraço de Romero Brito, para você ensinar esse aluno a pintar o abraço de Romero Brito. O outro chega com os Vingadores da Marvel para você ajudar a pintar a formação completa dos Vingadores. E a outra chega com a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Você abraça tudo, você fala, não, isso aqui a gente não vai fazer aqui porque não é o meu estilo, ou não faço isso. Tem alguma coisa que você não faz, ou os alunos chegam, você faz tudo? Não, é assim, ó, depende do aluno e depende de quanto tempo ele já está fazendo aula, da capacidade que ele tem. Tá. Porque eu tô ali para ensinar e não para pintar para eles, né? Exatamente. É claro que muitos alunos com maior dificuldade a gente vai ajudando um pouquinho e tal, mas a intenção é que a impressão na obra seja deles e não a minha mão, né? Que tem lá é deles, a maior parte é deles. Às vezes até eu faço um pedacinho e eu apago, porque é para eles tentarem fazer. Tem algumas coisas que eu não permito, não, mas grande parte a gente acaba. Mas tu sabe que isso é até interessante, porque muitas coisas que tu jamais pintaria, tu acaba pintando porque a pessoa quis muito e aí tu até aprende. Isso é Na legal. verdade, Isso é tu, legal. tu, tu sabe que é assim, a gente dando aula, a gente mais aprende do que Claro. ensina. Claro, eu aprendi muita Tem coisa em aula. muitos temas tu jamais iria fazer por tua escolha. E aí chegou um aluno que é, sei lá, o super-homem. Exatamente. Aí, mas é assim, funciona assim. Vai. Umas E assim, coisas ó, dá e outras não. você que está em casa assistindo a gente, é assim, ó, você vai dar aula, e tem coisa que você nunca fez na vida, você não sabe. O aluno chega, eu quero fazer isso, professor. Às vezes a gente fica com vergonha de falar para o aluno que a gente não sabe fazer aquilo. Aí você fala, você tem certeza que você quer fazer isso? Mas você tem certeza mesmo? Porque, né, o seu nível e tal, vamos esperar mais umas 2 telas para você fazer? Aí o aluno faz 2 telas, aí na terceira eu quero fazer o Capitão América, com escudo e tudo, com os risquinhos de machucado no escudo e tudo. Aí você fala, bora fazer o Capitão América. Aí você fala, como é que faz? Aí se você pesquisa, aí você descobre que você sabe. Mas Isso, você nunca tinha sido obrigado a fazer. é bem isso, não. Essa parte é um desafio para a gente, mas é uma parte boa porque tem essa, e tu vai buscar também entender como que vai ser feito aquilo, enfim, tudo é um aprendizado. Porque tem alunos que, bem como você falou, da primeira vez que tu diz que não, eles aceitam, mas dali 2 meses eles já estão de novo naquilo lá. A pior coisa que tem é quando o aluno chega assim, olha, eu quero aprender a fazer meu tio, minha mãe, já quer vir com o retrato da família para fazer. Eu falei, opa, calma, pera, calma, É. menos, vamos respirar primeiro. Não, mas eu sou bem sincera, eu digo, olha, rosas eu não sei fazer, tu sabe que eu não sei, eu deixo isso bem claro, então rosas não, vamos ver uma rosa silvestre, que é mais facinha. É. Tipo, às Eu até, vezes tu consegue. eu até brinquei com o Douglas Fraschetti quando eu entrevistei ele. Falei, meu, você me ferrou nas minhas aulas presenciais, que os alunos chegavam com as suas revistinhas, com as suas revistas de rosas, e queria que eu ensinasse aquilo, mas eu não sei. Então, como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? A gente tentava sair umas rosas tortas lá, o aluno achava que estava lindo, e bora.
Sim, mas tu sabe que como eu dou aula há muitos anos, os alunos me acompanham. Eu tenho alunos que fazem 18 anos que vão à aula. Eles estão muito bons, sabe? E críticos, exigentes, e eles estão sabendo pintar. Então, se a coisa não está muito boa, eles exigem que eu ajude, que fique bem boa. Já há um grau assim de exigência maior quando o aluno está há muito tempo, há mais tempo, enfim, tu tem que se puxar mais ainda. E aí que tu aprende mais. E aulas online você tem, não? Olha, vou te confessar. Eu, assim, esse negócio da internet é tudo meio novo para gente, para mim, né? Eu morro de vontade de ter aulas online. Isso até é um projeto que faz 2, 3 anos que eu penso, mas parece que eu não vou saber, que eu vou ter dificuldade, então eu vou sempre postergando, e aquilo vai ficando para o amanhã, sabe? Mas esse ano, quando entrou, eu me determinei. Este ano eu vou gravar pelo menos uma aula para largar na internet, para largar online e ver o que dá. Porque uma coisa, é um desafio para a gente mesmo, né? O primeiro obstáculo somos nós mesmos. É, A câmera não tá totalmente. boa, o tripé não tá bom, Isso. a iluminação não tá boa, não sei o que tema que eu vou fazer, que não sei. Eu sei como é. Tô aqui com um curso quase um ano para fazer de indígenas, eu não consigo. Todo dia tem uma desculpa na minha cabeça para mim não começar a filmar, entendeu? É assim que funciona. Uhum. E normalmente são as Sim, encomendas. comigo é assim, mas tu já está bem à frente, né? Teu canal tá super ótimo, com um monte de vídeos lá. Tu tá de parabéns, porque olha, isso eu sei assim, tipo, eu que tenho bloqueio com isso, eu sei o quanto é desafiador. E o teu canal tá excelente. Acho que as Obrigado. pessoas podem tirar muita coisa boa de lá, quem está aprendendo, enfim, sempre agrega, né? Penso que a gente distribuir aquilo que a gente aprendeu e a gente tem o dever, na verdade, né, de repartir com os outros. Claro. Nenhum homem é uma ilha, você não vai ficar sozinho com seu conhecimento para sempre, né? É, E o que você deixa como legado não são propriedades, dinheiro, né? São as coisas boas que você fez para as pessoas, né? E passar o conhecimento é uma das coisas boas, eu acho, né? isso, porque que eu dou aula? Claro que, além da questão monetária, tem essa parte de que a nossa profissão ela é muito solitária, né? A gente passa o dia inteiro pintando sozinha, sem conversar com ninguém. E essa parte da escola, ela te proporciona fazer amizades, criar um vínculo com aqueles alunos, enfim, e tu não se sente tão só. E além disso, quantas pessoas tu deixa feliz só de saber que elas chegaram em casa com uma tela bem bonita, os elogios que elas vão ganhar da família, isso não tem preço, não tem valor que pague, né? Essa realização, assim, isso a gente pode proporcionar para as pessoas. Eu acho que por isso também é importante. Silvana, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Achei um papo muito bacana. Parece que fazem só 15 minutos que a gente está conversando aqui, mas já está com mais de 40 minutos, hein? Só para você ter ideia. Quando a gente Passa. conversa, quando a gente conversa de artes, né? O papo de arte, ele rende, né? Ainda mais quando são dois artistas conversando. Tinha muita coisa mais para perguntar, mas a gente pode até deixar para um próximo vídeo aí no futuro. Sim. Se você tiver alguma coisa que você queira deixar um recado, falar alguma coisa, sua rede social tá passando aí, que é o seu Instagram, tá? Pelo seu Instagram o pessoal te acha aí em todos os meios aí. Se quiser deixar algum recado, a hora é essa. Um recado que eu deixaria assim para quem gosta da pintura, quem se motiva com a arte, é que lute muito, tire as pedras que tiverem no teu caminho, vai receber muitos nãos, porque eu também recebi muitos, vários. Continue acreditando em ti, que um dia tu chega lá também. É isso aí. Pensamento positivo sempre, busque o Sempre. conhecimento e não desista. Isso daí. Gente,
Estamos ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa conversa com essa excelente artista, muita história para contar. Espero realmente que você tenha gostado. Já sabe, se você gostou, deixa um joinha aí, clique em gostei, compartilhe esse vídeo aí com quem gosta de arte, quem gosta de cultura. Se você tiver alguma dúvida ou alguma opinião sobre o assunto, pode escrever aqui embaixo, que a gente sempre lê os comentários. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e quem sabe o Google, o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos desse canal, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu gostaria de agradecer e encerrar nossa conversa aqui, agradecendo você por esse tempinho que você passou aqui com a gente. Muito obrigado a você e o pessoal de casa. Tchau. Fui. Obrigada.